Paulo vai dizer assim, suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo. Versículo 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhes dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, versículo 9, pelo qual sofro, a ponto de estar preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele ainda permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E você diga amém. Queridos, esse é o momento mais importante nas nossas reuniões, que é o momento da palavra. Nós entendemos que é através da palavra que nós amadurecemos, que nós temos crescimento e que nós desenvolvemos o nosso cristianismo. E eu quero, queridos, falar nessa noite ao seu coração sobre a importância de ser discípulo e a importância de se fazer discípulos, porque o Evangelho ele se resume nesse comando de Cristo sobre o ir e fazer discípulos. A pessoa que frequenta a igreja, a pessoa que é um membro de uma igreja, ele é diferente de um discípulo, porque o discípulo ele não espera uma visita em casa, o discípulo é aquele que faz visita na casa de alguém. O discípulo não é aquele que fica triste quando alguém não liga para ele. O discípulo é aquele que liga. Então, Paulo ele está orientando a um discípulo seu. Quem é esse discípulo? Timóteo. Essa carta de 2 Timóteo, Paulo está escrevendo já no derradeiro, no finzinho da sua vida, e ele mesmo disse que ele já estava sendo preparado para ser entregue como uma oferta de libação. Ele já estava ciente e convicto de que ele estava prestes a morrer. Então ele começa a dar algumas orientações a Timóteo, ao seu filho na fé, ao seu discípulo. Ele diz: portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Por que nós ensinamos em você a importância de você cuidar de você mesmo? Porque uma hora aquele que te ganhou para Jesus, ele pode ir para outro lugar. Você pode ter que recomeçar em uma outra igreja, como muitos que estão aqui estão recomeçando aqui. É difícil recomeçar, sim ou não? Então Paulo ele está dizendo o seguinte: você não pode ter a sua fé fundamentada em pessoas. Você não pode ter a sua fé fundamentada em estruturas. Você não pode ter a sua fé fundamentada em religião, em liturgias. Você tem que ter a tua fé fortificada na graça que existe em Cristo Jesus. Esse é o segredo de pessoas que estão permanecendo de pé quando tudo está desmoronando. As pessoas que estão se fortificando na graça que há em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos, irmão. Você não precisa de um pastor que fica te bajulando, que fica te ligando, que te fica mandando mensagem. Você precisa, como Paulo no final da sua vida, parece que eu consigo olhar para a vida de Paulo e ele está dizendo assim: são minhas últimas palavras. Então eu não posso ficar aqui nessa carta perdendo tempo. Eu tenho que falar o que é para valer. Então ele vai olhar para Timóteo e vai dizer assim: Timóteo, o seu pai está partindo, o seu pastor está indo embora, o seu discipulador está indo. Então o que você tem
tem que fazer? Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E a questão é, aonde você tem se fortificado? Você não pode, querido, usar muletas que a religião te dá, muletas que as pessoas te dão. Você precisa andar com as próprias. Tem coisa melhor do que você falar, eu vou ir para o centro da cidade hoje, e você vai. Imagina o que é, querido, você depender de alguém para ir e para vir para algum lugar. Então Paulo ele está dizendo o seguinte: você tem que entender que nessa tarefa, nessa caminhada cristã, você não pode depender de fatores externos, você tem que depender única e exclusivamente da graça que há em Cristo. Diga comigo, esse é o Evangelho da graça. Paulo ele está orientando o seu discípulo que na tarefa de fazer novos discípulos, o fortalecimento precisa vir da onde? Diga comigo, de Deus, através da graça que está em Cristo. Por que, pastor, eu preciso ser fortalecido em Deus? Olha para mim, por gentileza. Porque se não for Deus que te fortalece, você não vai permanecer de pé nos momentos de pressões que a vida te trará de presente. A gente olha e percebe muitas pessoas que estão fraquejando na sua trajetória, pastor Márcio. Por quê? Porque são pessoas que estão pautadas em oportunidade, em cargos no ministério. São pessoas que estão pautadas em aquilo que alguém pode fazer, oferecer ou prover para ela, mas elas não estão fortalecidas em Deus. Então quando vêm as pressões, porque elas vêm, a pessoa espana. Então qual que é a estratégia do apóstolo Paulo? Escute isso, você que é pastor, você que é líder, você que está aqui nessa noite. Paulo ele vai desenvolver um relacionamento cuidadoso com quem ele chama de filho. Tem até algumas pessoas que um tempo atrás brincaram: nossa, o pastor me chamou de filho. Tem pessoas que acham um privilégio quando o pastor chama de filho, porque tem pessoas que a gente não tem intimidade. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, a criança que tem vários pais é uma criança confusa, sim ou não? Ela pode sair na rua chamando assim o pai? Ela pode sair na rua? Ela viu qualquer tio lá e chama de pai? Seu filho chama alguém de pai na rua? Sim ou não, irmão? Não, por quê? Ele tem pai em casa? Pô, pastor, eu estou separado, não tem problema, mas ele tem um pai, sim ou não? Então, querido, é a mesma coisa aqui. Aqui nessa igreja você tem um pai, você que congrega aqui. Você não tem vários pais, você tem um pai. E quando o pastor ele percebe o relacionamento de desenvolver essa aliança de discipulado, aonde você entra nesse rol seleto para se tornar um filho, é onde que Paulo vai ensinar para Timóteo o quê? O cuidado de desenvolver relacionamento para exercer o quê? O discipulado. Então a gente vai perceber que nesse texto o apóstolo Paulo ele traz uma palavra de estímulo para Timóteo. Para quê? Para mostrar para ele que ele pode alcançar pessoas comuns e transformá-las em discípulos de Cristo. E isso é um desafio. Pegar uma pessoa que não sabe nada, não conhece nada, quer viver a vida do jeito que ela acha que tem que viver, e você implantar a cultura do reino no coração dessa pessoa. Isso é um desafio. E aí então Paulo ele usa nesse texto que a gente leu algumas analogias, como por exemplo o soldado, diga comigo, soldado, o atleta, o agricultor. Então para que ele usa essas analogias? Para enfatizar que nesse novo estilo de vida desse discípulo, de você que está caminhando, você pode contar com a fidelidade de Deus, que é imutável em nos auxiliar nessa tarefa. Então ele faz essa analogia, e aí a pergunta que não quer calar nessa noite: você é discípulo de quem? Quem fala ao teu coração? Quem é a pessoa que quando alguma coisa não está legal, essa pessoa olha para você e diz assim: cara, dessa maneira não está legal. Filha, dessa maneira não está legal. Pergunte por gentileza para 2 ou 3 pessoas: você é discípulo de quem? Pergunte.
Então a nossa tarefa como discipuladores é conseguir transformar homens comuns em discípulos. Esse é o nosso desafio. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 1: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus, e as coisas, olha o que Paulo diz, e as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. A gente pode, através desse texto, observar o trabalho de discipulado que Paulo tinha com Timóteo. Nós precisamos entender, querido, que o Evangelho ele vai se desenvolver na sua vida e na vida de quem te discipula através da palavra chamada discipulado. Diga comigo, discipulado. Relacionamento. Irmãos, quando nós chegamos do treinamento ontem e viemos para a igreja, e quando eu abri a porta para vir pegar minha sobrinha, quando eu coloquei os pés dentro da igreja, eu não sei se é porque eu sou pastor e a gente que é pastor tem uma sensibilidade diferente, mas quando eu entrei aqui, eu vi as mulheres reunidas, eu senti uma presença muito forte aqui dentro. Porque, querido, o vínculo de intimidade, ele se fortalece nisso, no discipulado. As mulheres estavam aqui, depois eu conversei, fomos dormir tarde ontem, eu e minha esposa, conversando, falando, meu amor, foi um quebrantamento, as mulheres abriram o coração, e se prepare, porque vai vir coisas maiores, coisas melhores que essa para vocês. Nós vamos ter agora providenciar um momento com os homens também, que precisa ser diferente, amém? Não dá para ficar um monte de macho barbado em volta da mesa, com um jogo de luz e tal, não vai ser legal. Nós vai ter que ir, irmão, correr, jogar bola, pôr a testosterona para fora, amém? Amém, homens? Amém. Isso aí, atenienses. Glória a Deus. Então a gente percebe esse ambiente. Agora, sabe o que é interessante, querido? Escute o que o pastor vai dizer. Timóteo, ele não foi um cara que apareceu no cenário. Olhe para mim, preste atenção. Timóteo não foi um cara que apareceu no cenário de qualquer jeito. Timóteo apareceu no cenário porque Paulo, ele buscou a Timóteo, ele olhou para Timóteo e ele falou, cara, eu vou ganhar esse cara para Jesus e eu vou discipular, eu vou cuidar. Por quê? Porque esse cara tem futuro no Evangelho. Sabe, querido, quando a gente olha para você, quando a gente liga, eu estava fazendo a reunião aqui, a reunião top de linha com o Ministério de Louvor, só quem é do louvor sabe o que o pastor está falando, diga aleluia aí. Aquela reunião, irmão, para motivar, pôr o povo para cima, diga glória a Deus. Vocês sentiram que o louvor hoje estava diferente, irmão? Sim ou não? Aquela reunião assim, para o povo chorar na presença de Deus, diga aleluia. E aí, querido, nós tivemos esse momento e a gente percebe que, olha só, Paulo ele olha para Timóteo, ele diz assim, cara, esse cara aqui tem futuro, esse cara tem talento, eu vou investir nele. Então, quando nós estávamos nessa reunião, eu falei uma coisa para a nossa equipe de louvor. Sabe qual que é a função de um pastor de verdade? Diga comigo, um pastor de verdade. Anderson, um pastor de verdade, sabe qual que é a maior tarefa dele? Deixar você pecando de maneira que te incomode. Um pastor que funciona, um pastor de verdade é aquele, posso falar no bom sentido da palavra, que atazana a tua vida. É aquele que você faltou no culto. Por que você faltou no culto? Por que você não fez? Cadê você? Santidade, diga comigo, santidade, santidade, santidade. A tarefa de um pastor é fazer e deixar você pecando de maneira desconfortável. Por quê? Porque se você tiver sem um discipulador, você vai pecando à vontade. Você não tem ninguém para dar satisfação, você não tem ninguém para te ligar. Por isso que tem gente que gosta... eu vou falar isso aqui. Por isso que tem gente que gosta, sabe do que, pastor Diego? Não, isso aqui eu não vou falar não. Tem gente que gosta de congregar em grandes congregações. Pastor, por quê? Porque ninguém sabe quando entra e ninguém sabe quando. Ou seja, não tem que dar satisfação para... Ai, Jesus. A pessoa quer pecar à vontade. Diga assim, quer pecar à vontade. Ela quer ficar gostosinho, ela quer ficar tranquilinho, ela quer ficar à vontade. Aí quando pega uma igreja um pouquinho menor, quando o pastor está ali, olha irmão, por que você não vem no culto? Olha irmão, por que você não está? Olha, por que você não está firme? A pessoa fala assim, nossa, que cara chato, o cara fica me incomodando. Sim ou não, irmão?
Agora, quando você vai também em alguns lugares que ninguém fala nada, que ninguém te liga, que ninguém pergunta, fala assim, não estou sendo cuidado, não estão me dando atenção. Então nós precisamos desse cuidado. E aí, querido, Timóteo era um homem comum, mas no decorrer do tempo ele foi ministrado, diga comigo, ministrado. E ele foi orientado nesse novo estilo de vida, como um novo discípulo, a ponto de atingir um nível de relacionamento com Paulo de pai e filho. Eu estava até brincando com um casal ali, né, que é difícil eu vir antes do culto aqui, aí eu vim, aí fui dar um abraço no casal ali, eu falei, eita, mas está difícil de poder ver vocês, é só assim antes do culto. Aí ela falou assim, também, pastor, quando termina o culto lá, o povo gruda em cima de você. E isso dificulta a gente gerar relacionamento com outras pessoas. E a ideia é que se crie o quê? Diga comigo, relacionamento. Relacionamento, essa é a palavra. E isso para gerar o que? Discipulado. Agora eu quero falar aqui para você o seguinte: tem alguém aqui que trouxe um convidado essa noite aqui? Sim ou não? Tem? Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabe de quem é a responsabilidade desse convidado? Não é do pastor. A responsabilidade do pastor é servir um bom alimento espiritual para quem vem para o culto. Agora, a responsabilidade de discipular e de cuidar, bate no seu peito e diga assim, é minha. Essa responsabilidade é sua. Qual é a relação que você tem com as pessoas que estão à sua volta? Com as pessoas que você tem falado do amor de Cristo? Quem é cristão aqui? E aí agora a questão que eu quero te perguntar é o seguinte: você está discipulando alguém? Você tem cuidado de alguém? Pastor, eu não tenho cuidado de alguém. Tudo bem até aí, não tem problema. Agora olhe para mim, por favor, redobre a atenção. E você está sendo cuidado por alguém? Você está sendo orientado por alguém? Nós falávamos aqui na sexta-feira, na nossa escola de ministros, sobre o poder que o pecado tem. Você sabia que o pecado ele tem poder, irmão? Não sabia não? Eu vou te falar. O pecado ele tem poder para te destruir. Sabe o que o pecado ele faz com você? O pecado ele te estraga, ele te deteriora. E pastor, como que o pecado ele tem poder para fazer isso e atuar na minha vida? Quando você está distante de Deus, quando você está distante das coisas de Deus, quando você está distante do relacionamento da congregação. Então, em resumo, o pecado ele tem o poder de nos estragar. Diga comigo, o pecado me estraga. E aí eu estava usando até na reunião que a gente estava com o nosso Ministério de Louvor, a seguinte comparação aqui. Quem já comeu lanche no McDonald's? Quem gosta aí? Levanta a mão e diga aleluia. Muita gente gosta do McDonald's, irmão. Só que um fato é verdade. Se eu tiver um lanche aqui do... Quem gosta do Big Taste aqui? Big Taste é do céu esse negócio, hein, irmão? É bom ou não é? Com aquela coca gelada, né, irmão? Com aquele sundae de sobremesa. Diga aleluia. Diga aí pro teu irmão assim, ó, fica à vontade se quiser me abençoar no fim do culto. Diga para ele. Fica à vontade, fica à vontade. Ó, se eu pegar para você e trazer aquele lanche bem gostoso do McDonald's que eu comprei na sexta-feira para você comer hoje, você vai querer comer? Por quê? Porque ele vai estar? Ele vai estar? Não tem coisa melhor do que comer aquele lanche fresquinho que acabou de sair da mão lá da mocinha que prepara o lanche. Diga comigo, a melhor coisa é ele fresco. Porque quando ele não está fresco, ele está É assim eu e você quando está longe da presença de Deus. Quando você está longe da presença de Deus, você está longe da comunhão, você fica estragado, irmão. As pessoas não conseguem nem ficar perto de você. Você fica uma pessoa chata, você fica uma pessoa resmungona, você fica uma pessoa reclamona, murmuradora. E aí agora nós estamos com um costume aí, com a brincadeira. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, não estraga não. Pastor, fulano está meio assim, está meio assado, está meio estragadinho, está passando do ponto. Por quê? Porque o pecado tem poder para isso. O pecado corrompe. Então por
isso, querido, que é importante você ter o discipulado. Tem pessoa, irmão, que sai da igreja e não tem vergonha na cara, não tem caráter. A pessoa põe a culpa no pastor, a pessoa põe a culpa no louvor, a pessoa põe a culpa no obreiro, a pessoa põe a culpa que o pastor é bravo, que o pastor briga. Irmão, tem pessoas que têm coragem de olhar e falar assim: não, eu não gostei porque o pastor chamou a atenção, porque eu estava no culto mexendo no celular. Então as pessoas vão usando muletas para desculpa do seu fracasso, do seu insucesso. Pastor, eu preciso ser cuidado, as mulheres tiveram um momento de comunhão aqui. Aí como que eu posso colocar na conta dessas mulheres que estão se desgastando, se desdobrando, estão aqui para discipular umas às outras, para você que muitas vezes está reclamando, está se sentindo sozinha, solitária, mas não se envolve? Eu posso falar uma coisa para você, meu irmão, isso aqui vai doer um pouquinho. Diga ai antes de eu falar, diga assim, ai. Sabe qual que é a maior dificuldade na vida de um líder? É querer discipular quem Jesus não converteu. É aí que está o problema. Irmão, eu não perco meu tempo para querer cuidar de alguém que não quer ser cuidado, é dar murro em ponta de faca. Pastor, eu quero crescer, eu quero ser um obreiro. Pastor, eu quero crescer, eu quero cantar, eu quero crescer na obra de Deus, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser um pregador, eu quero me desenvolver. Meu irmão, pode colar na minha, por quê? Você vai ter cuidado. Agora, pastor, eu só quero vir aqui, ouvir uma palavra e tal, e pecar tranquilo. Olha para o teu irmão e diga assim, fica tranquilo. Você tem exatamente a vida que merece. Então, queridos, olhe para mim, nós precisamos ser inteligentes como Paulo para escolher alguém para discipular. Nós temos que escolher muito bem as pessoas que nós vamos discipular. Paulo, ele olhou para Timóteo e viu o potencial de um discípulo que seria diferente. Ele olhou para Timóteo e ele falou assim, cara, é uma multidão, mas Timóteo é diferente. É esse cara que eu vou gastar minha energia, é esse cara que eu vou gastar minha vida, é esse cara que eu vou gastar o meu tempo, é esse cara que eu vou dar tudo de mim para poder ensinar. Paulo, ele começou a estabelecer com Timóteo níveis profundos de intimidade. Para quê, pastor? Para ensiná-lo, porque Paulo entendia que o discipulado só funcionava com intimidade. Agora, querido, é por isso que eu quero dizer para você, com quem você tem se relacionado. Existe, querido, uma frase, um ditado que é usado no mundo, que ele é muito válido para algumas coisas na nossa vida. Quem não é visto, não é lembrado. Você precisa se envolver, querido. Você precisa estar envolvido, inserido no ministério. Você precisa aprender, querido, que o segredo do seu crescimento como homem de Deus, mulher de Deus, está em ser discipulado. Se você não está sendo discipulado, você está indo por um caminho totalmente inverso do que ensina a Bíblia. Você precisa estar próximo, você precisa estar perto, você precisa muitas vezes receber palavras de ânimo, palavras de confronto, palavras de exortação, palavras de amor, palavras de esperança, mas alguma palavra você tem que estar ouvindo. Alguém precisa, querido, ministrar sobre a tua vida. Você não pode caminhar, querido, achando que você vai ser bom sozinho. Porque você pode ser até bom sozinho, mas você, querido, um dia vai precisar de ajuda, vai precisar de alguém. Então, o modelo de Paulo, qual que é o modelo de Paulo para ele poder discipular? É muito ensino e testemunho. Paulo ensinava com palavras, mas a vida dele também andava de acordo. Sabe quando você começa a ter muita dificuldade para ganhar pessoas para Jesus? É quando você até fala bem de Jesus, você prega bem, você tem muito talento, mas a sua vida está em desacordo. Quando a vida está em desacordo, querido, você anula tudo o que você fala, todo o seu discurso. Então, por isso, querido, que nós precisamos entender que o que vai atrair os olhares de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, não é o tanto que eu falo, não é o tanto que eu prego, não é o tanto que eu canto, mas é o tanto que eu vivo tudo aquilo que eu pronuncio. Aleluias! Então hoje nós percebemos que as pessoas, elas estão cansadas do quê? De uma falsa religião.
As pessoas estão cansadas, irmão. Hoje as pessoas já entenderam, as pessoas já perceberam, irmão, que ser crente hoje não é uma coisa mais cafona. Não é você, querido, colocar aquele externo, aquelas gravatas enormes, subir em cima de uma barra forte e ficar caminhando aí até chegar à igreja. As pessoas entenderam que já dá para você ser descolado, ser um cristão, pôr uma roupa legal, ter uma linguagem legal, frequentar lugares legais para comer. As pessoas já perceberam isso. Só que hoje a gente vê que o que está faltando, irmão, diga comigo, referência. Nós precisamos ter referenciais. Pessoas, e eu digo isso insistentemente para a nossa liderança, pessoas que a sua vida seja um exemplo. Agora a pergunta que eu quero fazer, será que o seu casamento, o seu modelo de vida conjugal tem inspirado outras pessoas? Irmão, a gente conhece casos concretos de pessoas, de homens, pregadores. O camarada pega o microfone para pregar, as pessoas caem no poder de Deus, as pessoas são batizadas no Espírito Santo, o cara revela, o cara profetiza, e ele usa o dinheiro que ele pegou de oferta para sair com prostituta, para beber uísque, para usar droga. A performance até convence, mas a vida ninguém sabe como está. Por isso, querido, que eu vou dizer para você, você precisa conhecer. Não tem como, querido, o ensino de Paulo, o discipulado era o quê? Ensino e testemunho. Eu vou dizer uma coisa para você, começa a fazer aí um jet, como diz os jovens, em algumas igrejas. Irmão, tem muito pastor por aí que o cara, ele só tem relacionamento com a igreja em dias de culto. Ninguém da igreja sabe como é que é a vida do cara. É pastor de púlpito. Não conhece, não toma um café, não sabe como é que é o cara, não sabe como trata a esposa. Isso quando tem esposa, quando não está no terceiro, no quarto, no quinto casamento, dirigindo igreja. Então por que o discipulado é importante? Porque você vai conhecer a vida da pessoa. Muitas vezes num culto como esse, a igreja está cheia. Uau! O louvor está bacana. Uau! Mas irmão, a sua preocupação tem que ser: como que é a vida do pastor que prega para mim todo domingo? Como que é o casamento desse cara? Esse cara é um homem de Deus? Esse cara não é um homem de Deus? Agora tem muitas pessoas que criam sugestões na sua mente, mas não sabem ao certo por quê? Porque não se relaciona, não tem discipulado. Então nós precisamos entender que o caminho é o discipulado. O modelo de Paulo era muito ensino, diga comigo, muito ensino e muito testemunho. E aí ele vai dizer o que no versículo que a gente leu? Que Timóteo reproduzisse o modelo que ele aprendeu para que as pessoas reproduzissem também. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Tiagão. O que vai levantar o seu ministério não é o que o pastor prega aqui no domingo para você, mas é você caminhar. Escute isso, você que está caminhando com a gente. Pastor, olha, eu vou congregar aqui. Escute o que eu vou dizer para você, querido. O seu talento não me serve se eu não posso contar com a sua vida. Para essa igreja o que funciona é pessoas que queiram caminhar junto. É pessoas que queiram conhecer umas às outras na intimidade. Porque Paulo ele estava fazendo o seguinte, ó, o que você está vendo e ouvindo de mim, começa a reproduzir para outras pessoas. Isso se chama envio. Então, por isso que o pastor fala assim, daquilo que você posta na internet, da roupa que você usa, de como você se comporta, de como você come muitas vezes quando você está em outro lugar, porque as pessoas vão associar o seguinte: se ele se comporta assim, se ele faz assim, é porque ele está andando muito com o pastor dele, com a liderança da igreja dele. Você olha para uma pessoa e fala assim, pô, mas o fulano é da igreja tal. Ah, então quer dizer que a igreja tal lá é mó bagunça, pode tudo. Quem já pensou isso aqui? Quem já pensou isso? Fala, pô, fulano é da igreja tal? Ah, pô, fulano, posso falar isso aqui? Fulano tá lá no... Ai, Jesus, posso falar isso mesmo? Pô, o fulano ele toca guitarra.
O cara canta, o cara prega e só tá dando curtidinha lá na foto das minas de biquíni. Mas que coisa estranha. Será que lá pode essas coisas? Deixa eu falar uma coisa aqui, para você que congrega com a gente, para você que é homem. Você vê teu pastor curtindo foto de biquíni de alguém na internet, irmão? De decote? Você vê, irmão, o seu pastor expondo alguém de maneira vil na internet? Mas quando você faz isso, você expõe o seu pastor, você expõe a igreja que você congrega. Aí, queridos, a gente vê que aquele rapaz lá, o Gabriel Diniz, morreu. Primeira coisa que eu fiz, irmão, eu orei, eu falei, Senhor, 28 anos o cara. Aí estava perto de alguns discípulos, de algumas pessoas, acho que o pastor Fábio, mais alguns. Eu falei, cara, que tragédia, que tristeza. Aí alguns pseudos cristãos na internet, demorou de ir, cantava para o diabo, não cantava para Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus, aonde que chegou a mentalidade, o coração do ser humano? Não, tinha que morrer mesmo, votou no PT, não, votou no Bolsonaro. Aonde que chega, querido, o nível da mentalidade de algumas pessoas? Não, já foi cedo mesmo, perdeu-se o valor. E aí a gente vai fazendo associações, por quê? Porque Paulo, ele entendia que o discipulado se funcionava com intimidade. E aí Paulo, ele vai dizer o seguinte, ó, aquilo que você está vendo de mim, você tem que reproduzir. É que nem, querido, eu falo muitas vezes para os pastores aqui, eu falo para os líderes, irmão, como que uma família vai vir aqui receber uma oração? Tem senhoras aqui, ó, tem senhoras aqui que tem idade para ser minhas avós, minha mãe. Aí está aqui o pastor todo relaxado, todo de calça larga, de bombeta. Como é que essa mulher vai olhar para o cara e vai dar credibilidade para receber uma oração de um homem desse? Aí vai olhar para o pastor da igreja e vai falar, pô, mas toda vez que eu olho para o pastor está alinhado, o pastor está com a camisa, o pastor está bem arrumado. Mas não está parecendo que é a mesma coisa. Diga comigo, discipulado. Você precisa entender, querido, que você tem que absorver as características daquele que está te discipulando. E esse é o modelo do crescimento. Aquilo que eu ensino para você, você deve ensinar para outros. Diga aleluia. O que você aprende do seu líder, você deve reproduzir. Esse é o modelo, reproduzir. Paulo ensinou a Timóteo o dever, diga comigo, o dever de sofrer os sofrimentos do líder. Isso é discipulado. Tiagão, sabe qual que é o teu chamado hoje, pastor? É aqui, vou ficar só discípulo. Opa, tem que começar a sofrer o sofrimento do seu líder. Pastorzão, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Ó, filho, tá sim, tá. Pastorzão, nós estamos juntos. E aí também, sabe que é uma via de mão dupla. Você começa a sofrer o sofrimento do seu líder e o seu líder começa a sofrer o seu sofrimento. Já percebeu, pastor? Você nunca está sozinho. Já percebeu, pastor? Nunca está sozinho. Por quê? Porque isso é discipulado. Então Paulo está ensinando que nós devemos sofrer por quem nós discipulamos, mas também eles devem sofrer por nós que os discipulamos. Então, se isso não acontece, diga para mim qual é o sentido de ser igreja. É só entretenimento. Se você, querido, não está com alguém que está ao seu lado para sofrer contigo, e para você sofrer com alguém, precisamos rever o nosso conceito de evangelho. Pastor, por que eu preciso sofrer com alguém e alguém sofrer comigo? Diga comigo, porque é no sofrimento que eu sei com quem eu posso contar. É no sofrimento que eu sei com quem eu posso, e é justamente nele, pastora Cláudia, que nós geramos relacionamentos mais profundos. Então por que as pessoas muitas vezes têm uma identificação com o pastor da igreja? Porque é o pastor da igreja a primeira pessoa que elas recorrem na hora do quê? Do sofrimento, na hora do problema, na hora da dificuldade. E aí começa a se gerar vínculos. Então nós precisamos entender, querido, que o discipulado ele precisa ser estratégico. Diga comigo, estratégico.
Olha o que Paulo ele vai dizer no versículo 4 do texto que a gente leu. Ele vai dizer assim, ó, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida vil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Aí ele diz no 7, reflita o que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então ele usa aqui 3 modelos, diga comigo, o soldado, o agricultor e o atleta. São 3 modelos de vida a ser seguido, que Paulo está fazendo aqui, nessa alegoria. O soldado deve estar sempre de prontidão. O atleta é obediente às regras da competição. Isso se chama disciplina. E o agricultor, ele é paciente e trabalha intensamente para obter o fruto da labuta. Então por isso que Paulo está fazendo esse comparativo, quando ele está falando no versículo 4, nenhum soldado deixa se envolver com os negócios dessa vida vil. Reflita no que estou dizendo. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Então, quando Paulo ele está falando a respeito do soldado, o que ele está querendo arremeter? Que já pensa em alguém preparado e treinado. Quando você fala de um soldado, quando você fala de um policial militar, você pensa numa pessoa que está preparada na hora do confronto, sim ou não? É isso que Paulo está dizendo, que um discípulo ele precisa estar preparado, ele precisa estar sendo treinado. E eu vou dizer uma coisa para você, pastor, eu quero crescer em Deus, então você precisa parar de frequentar só os cultos de domingo, você precisa se envolver, você precisa trabalhar, você precisa se relacionar, você precisa mergulhar nesse mar de relacionamento. Você não pode ser simplesmente um espectador, você precisa ser alguém que atua na obra de Deus. Você é o Quando nós falamos de agricultor, nós pensamos em alguém o quê? Paciente e perseverante. Som. Obrigado, filho. Obrigado. Acho que foi aqui. Quando fala de agricultor, nós pensamos em quem? Quando se fala do agricultor, diga comigo, uma pessoa paciente. Pode ser melhor uma pessoa paciente e uma pessoa perseverante. Que trabalha para quê? Para poder colher os... Aleluia. Esse é o modelo. Quer que eu te provo? Quem discipulava Eliseu? Elias. Quem discipulava Paulo? Quem sabe aqui quem discipulava Paulo? Diga comigo, Barnabé. Barnabé discipulava Paulo. Paulo discipulava Timóteo. Timóteo discipulava várias outras pessoas. Então esse é um processo, irmão. Você precisa entender que você precisa ser discipulado. E ser discipulado e discipular, diga comigo, está ligado a um estilo de vida. É um estilo de vida. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 11. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. E se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, querido, qual que é o convite do discipulado para você nessa noite? Pastor, aonde que o senhor quer chegar com isso?
Nós só vamos poder ser bem-sucedido no trabalho de discipulado se a gente morrer para o estilo de vida que a gente tem no mundo. Esse é o chamado de Cristo para você, querido. É você matar o seu antigo estilo de vida e você começar a viver um novo estilo de vida. Diga, um novo estilo de vida. E qual que é esse novo estilo de vida? As suas atitudes devem ser mais fortes do que as suas palavras. O seu estilo de vida, ele deve gritar, ele deve falar mais alto que as suas palavras. Existe um grande avivalista que ele tem uma frase que dizia o seguinte: pregue em todo momento. Olhe para duas pessoas aí, no mínimo, ou três, e diga para ele assim, ó, pregue a todo momento. Agora diga para ele o seguinte assim: e quando for necessário, fale alguma coisa. Ou seja, pregar não é uma tarefa simplesmente de você falar, pegar no microfone. Posso dizer uma coisa para você? Fala do estilo de vida da pessoa. Fala de quem é a pessoa. Sabe por quê? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Agora eu quero falar aqui para você uma coisa, querido. De que maneira, escute isso, redobre sua atenção e eu vou encerrar aqui. De que maneira o seu estilo de vida tem influenciado na tarefa de transformar pessoas em discípulos? De que maneira a sua vida tem influenciado as pessoas? De que maneira o seu estilo de vida tem influenciado alguém? Quando as pessoas olham para você, elas dizem assim: cara, eu consigo ver Deus na sua vida. Olha, eu quero ter uma vida igual a você. Eu quero ter um casamento igual ao seu. Eu quero ter uma família igual a sua. Eu quero ter uma casa igual a sua. E quando eu falo ter uma casa igual a sua, eu não estou falando de uma casa, não estou falando de um lugar físico, eu estou falando de uma casa, um ambiente saudável para se morar. Então nós precisamos entender, querido, que o imperativo de Deus para as nossas vidas, sabe o que é, querido? É gerar discípulos. Sabe por quê, querido? Tenta raciocinar comigo. Qual é o sentido, Anderson, de nós frequentarmos uma igreja, se não for para espalhar lá fora aquilo de bom que a gente recebe aqui dentro? Você tem que tomar cuidado, diga comigo, eu preciso tomar cuidado. Porque a ovelhinha gorda é mais difícil de subir, irmão. Quando for para Jesus vir te levar, cuidado, meu, você só vem para o culto, se alimenta, quer a sua vitória, quer o seu milagre, quer viver, quer tudo aquilo que Deus tem para te dar, mas você não compartilha nada com ninguém. Então você vem aqui para ser cheio, diga, eu venho para ser cheio e me esvazio lá fora. É na segunda, é na terça, é na quarta que você vai falar do grande amor de Deus. Você vai dizer que Ele é bom, que o diabo não presta. Você vai ver aquela pessoa que está triste, abatida, sofrendo. Você vai dizer assim, cara, ó, pode levantar sua cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Porque lá na igreja onde eu estou indo, eu tenho aprendido uma coisa que diz o seguinte: esquece as coisas que ficou para trás e prossegue para o alvo, prossegue para o alvo, prossegue para o alvo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você, meu irmão, que você está aqui nessa noite recebendo palavras de vida. Para quê? Para você liberar a vida de Deus, para você liberar a vida de Deus. Paulo vai dizer o seguinte: aquilo que você viu e ouviu de mim, transmite para todo mundo que você está vendo. Diga para quem você conhece: o Senhor é bom, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele faz morar no céu. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! Sabe qual é o problema? Tem muita gente que não quer se envolver. Diga, ai. Pastor, por que tem gente que não quer se envolver? Não quer se envolver porque a sua vida vai servir de modelo para aqueles que vão seguir a Cristo. E tem gente que fala assim, ó, eu não vou me envolver. Por quê? Porque eu não estou disposto a pagar o preço. Sabe por quê, irmão? Não é fácil.
Porque quem discipula precisa ser modelo. E por isso que tem muita gente que não se envolve, fala assim: não, pastor, esse negócio de Bíblia, esse negócio de igreja, esse negócio de trabalhar, de ser voluntário, de estar no altar, é difícil. É muito difícil, porque você vai ser modelo para quem vai começar a seguir a Cristo. Às vezes eu recebo mensagens de algumas pessoas, tem pessoas que dizem assim: pastor, às vezes eu vejo quanta coisa o senhor passa, quantos desafios, quantas situações, mas eu quero te dizer, pastor, a sua vida é uma inspiração para mim. Pastor, quanto tempo, quanta coisa, a igreja está de pé, as coisas estão acontecendo, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, meu irmão. Não desista, não pare, porque a sua vida está servindo de inspiração para alguém. Talvez você pode olhar e pensar assim: mas eu estou tão fraquinho, eu estou tão caído, eu estou tão desanimado. Você pode estar desse jeito, mas tem gente olhando para você e está dizendo assim: cara, ele está superando, cara, ele está passando por tudo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Essa noite Deus está te chamando para levantar tua cabeça e te fazer entender que você é um influenciador, que tem muita gente olhando para a sua vida e está falando assim: se ele não desistiu, eu também não vou desistir. Se ele não desistiu, eu não vou desistir. Bate na mão de 2 ou 3 pessoas e diga para ele: não desista, porque tem alguém se espelhando em você. A sua vida está influenciando alguém. Agora a questão é: a sua vida está influenciando para o bem ou para o mal? A sua vida está influenciando alguém, não adianta. Quando as pessoas olham para você, elas dizem assim: esse cara é um modelo a ser seguido, ou esse cara não é um modelo a ser seguido. Você tem esse poder de influenciar. Só que a questão é como você está usando isso. Agora, sabe por que, querido, que esse é o problema? Porque para você ter uma vida exemplar, você precisa ser, diga comigo, treinado. E esse é o problema. Você vê, querido, que muitas igrejas pentecostais, eu encerro aqui. Fica de pé, querido, para aparecer que nós vamos terminar o culto já. Escute isso.